Olá, meus amados irmãos, desde já eu quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. E hoje nós estaremos falando nesta grande oportunidade sobre a lição de número 6. Nós estaremos falando com o tema Conhecendo o Valor da Oração. Você que está aí acompanhando aí essas aulas que nós estamos colocando aí no YouTube, eu sei que você está aprendendo muito sobre a palavra de Deus neste discipulado, né? Temos aí várias aulas maravilhosas que ainda nós estaremos falando ainda. Então você que por enquanto ainda não se inscreveu no canal, eu quero estar te fazendo um convite, não perca tempo, se inscreva no canal e venha ser abençoado por Deus por intermédio deste canal maravilhoso, Gilvan Santos Produções. Vai lá, não perca tempo, se inscreva e você que vai estar assistindo esse vídeo, compartilhe com seus colegas, divulgue este trabalho, porque nós estamos aqui para a honra e para a glória do nome do Senhor. É para que o nome do Senhor seja adorado, seja glorificado. Você que também já se inscreveu no canal, ativa o sininho, vá lá em opções todas, para que quando nós colocarmos vídeos novos aqui, o YouTube possa te notificar. Então você vem estar por dentro aí, né, recebendo aí as notificações do YouTube. Então não perca tempo, vá lá e se inscreva agora, para que você venha ser abençoado por Deus. Hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 6, com o tema Conhecendo o Valor da Oração. Hoje nós estaremos falando sobre a oração, por que nós temos que orar, qual é o propósito da oração, qual é o valor que tem a oração. Então hoje nós estaremos conhecendo o valor da oração nessa lição de número 6. E hoje eu estou também com a presença maravilhosa do meu filho Emanuel, que estará lendo a palavra do Senhor, né? Você que vai estar aí assistindo os vídeos aí, você vai ver que logo mais ele vai aí aparecer aí lendo as leituras bíblicas, né? Hoje ele está aqui do meu lado para estar me ajudando, né, na leitura da palavra do Senhor. Amém? Então nós estaremos iniciando esta aula maravilhosa com o tema Conhecendo o Valor da Oração. Precisamos conhecer o valor que tem a oração. Amém? Nós estaremos lendo a palavra do Senhor inicial em Tiago no capítulo 5 e o versículo 17 e 18. Tiago, capítulo de número 5, versículo 17 e 18. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor. A Bíblia diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Em Tiago, no capítulo 5, e o versículo 17 e 18, nós podemos encontrar aqui, diante desta passagem bíblica, uma narrativa falando sobre a oração que Elias fez diante do Senhor. Podemos ver aqui o poder da oração que saiu dos lábios de Elias. A Bíblia diz que Elias ele era um homem sujeito às mesmas paixões, né? Mas orou ao Senhor e diante desta oração de Elias, a Bíblia diz que Deus fechou os céus e não mandou chuva sobre a terra. A Bíblia diz que quando Elias ele ora pedindo para que não chovesse, Deus ouviu a oração de Elias, fechou os céus e respondeu a oração do profeta Elias. Podemos entender que diante desta oração de Elias, a Bíblia diz que Elias ele era um homem sujeito às mesmas paixões. No caso, Elias ele era um homem sujeito às mesmas falhas, os mesmos erros. Elias cometia os mesmos erros que nós cometemos nos dias de hoje. Só que a Bíblia diz que Deus ele ouviu a oração de Elias. E se Deus ouviu a oração de Elias, Deus também pode ouvir as nossas orações. E se Deus respondeu a oração de Elias, Deus também pode responder as nossas orações. Trazendo aqui para a nossa introdução na aula de hoje, a nossa introdução diz assim: com a oração você cria um relacionamento de comunhão com Deus, sendo Jesus Cristo nosso intercessor ou mediador. O Espírito Santo também um forte aliado nesse relacionamento que está ao nosso lado.
nos ajudando a orar. Na lição você aprenderá que grandes bênçãos podem ser alcançadas, dificuldades poderão ser vencidas quando oramos segundo os propósitos de Deus para a nossa vida. O que nós aprendemos aqui nesta introdução? É que a oração, meu amado, ele cria um relacionamento entre o homem e Deus. Então nós podemos entender que diante da oração, diante desta conversa com o Senhor, que é a oração, nós entendemos que a oração é um diálogo com Deus, é um momento onde você passa a ter uma comunhão com o Senhor, É quando você começa a orar ao Senhor, conversar com Deus, e diante desta conversa você passa a aumentar o seu relacionamento com o Senhor. Nós entendemos que a oração, ela é um diálogo entre o homem e Deus. E diante desta oração nós podemos entender que o nosso intercessor, o nosso mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. E o que eu acho também interessante é que a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós podemos entender que o mediador entre Deus e o homem é o Espírito Santo do Senhor que intercede por nós. E nós podemos entender também que através da oração, nós podemos aumentar o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque a oração é uma conversa entre o homem e Deus, é um diálogo entre você e Deus. Na medida que você tem esse particular com Deus, que é através da oração, você vai aumentar o seu relacionamento. Você vai conhecer mais sobre Deus através da oração. É igual quando nós temos um amigo e nós conversamos o tempo todo com aquele amigo através de ligações, através de conversa, o nosso relacionamento aumenta mais. Então, através da oração, nós aumentamos o nosso relacionamento com Deus. Então é por isso que é preciso nós vivermos uma vida de oração. Todo homem e mulher de Deus que vive uma vida de oração, ele aumenta o seu relacionamento, ele aumenta a sua intimidade com Deus, ele aumenta a sua comunhão com Deus, tudo isso por intermédio da oração. Porque a oração é um particular entre o homem e Deus. Por isso que Elias, ele tinha esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus, que a Bíblia diz que ele, orando ao Senhor, pediu para que não chovesse. E Deus, ouvindo a oração de Elias, fechou o céu e não derramou chuva sobre a terra por um período de 3 anos e meio. E depois a Bíblia diz que Elias orou ao Senhor novamente, e Deus abriu os céus e derramou chuva sobre a terra. Olha a intimidade que Elias tinha com Deus através da oração. É por isso que é bom nós termos um propósito na oração. E talvez você pode estar se perguntando o que significa a oração, o que é a oração, qual é o propósito da oração. Eu quero trazer para você aqui o primeiro ponto sobre o significado da oração. Às vezes tem pessoas que confundem a oração ou até mesmo com uma reza. Haja visto que a oração é uma coisa e a reza é outra. Vou te explicar aqui agora. Orar não é rezar. E você vai entender por que orar não é rezar. Orar é uma coisa e rezar é outra, totalmente diferente. Vamos aprender aqui agora. Como já foi dito anteriormente, orar é uma conversa com Deus, é um diálogo com Ele, é um processo que flui espontaneamente. O Espírito Santo nos inspira as palavras que são ditas em cada oração que fazemos. De acordo com as nossas necessidades, usamos termos que jamais empregamos em petições anteriores. E o que agrada a Deus é a nossa fuga das vãs repetições. Então nós entendemos aqui, meus amados irmãos, que a oração, ela é uma conversa com Deus. Como eu falei aqui anteriormente, a oração ela é uma conversa com Deus. E o que é uma oração? São palavras que saem de dentro de você. São palavras que saem espontaneamente
de dentro de você através do Espírito Santo. Através dessa divindade que está sobre a sua vida, você começa a orar ao Senhor e vai saindo palavras de formas diferenciadas. Então, o Espírito Santo, ele te inspira, e através dessa inspiração que o Espírito Santo vai te dar, você vai começar a orar ao Senhor. E através desta oração inspirada pelo Espírito Santo, você não vai repetir palavras. A oração são espontaneamente vinda do Espírito Santo com palavras diferentes, palavras que vai saindo e fluindo de dentro de você. Isso é a oração, é um diálogo entre você e Deus. De acordo com as nossas necessidades, usamos termos que jamais empregamos em petições anteriores. O que é isso? Quando você começa a orar ao Senhor, você não vai pedir o que você já pediu outrora. Através da oração que você vai estar fazendo ao Senhor, você não vai repetir as palavras. Não vai vir palavras repetidas. A oração são palavras diferenciadas de acordo com aquilo que você está necessitando na obra de Deus, aquilo que você precisa do Senhor. Então a oração, você vai começar a pedir a Deus algo diferenciado, algo que você não vai repetir as suas palavras, né? E o que agrada a Deus é a nossa fuga de palavras repetições. O que é palavras repetições? Nós temos que fugir de palavras repetidas. É quando você começa a repetir as mesmas palavras. A oração são palavras diferenciadas e a reza são palavras repetidas. Essa é a diferença da oração e da reza, porque a oração são palavras diferenciadas fluindo de dentro de você através do Espírito Santo. E a reza são palavras repetidas. Só essa a diferença entre a reza e a oração. Então a oração, orar é conversar com Deus. Quando você ora, você está conversando com Deus. E quando você está conversando com Deus, é um diálogo entre você e Deus. Então isso é uma oração, é um diálogo entre você e Deus, é uma conversa você com Deus. Orar é conversar com Deus, é um diálogo que mantemos com o Pai Celestial. Declaramos quais são as nossas necessidades, enfermidades e dificuldades. Mas antes de tudo, devemos, por meio da oração, agradecer ao Senhor pelo dia, pela vida e por tudo que temos para suprir as nossas necessidades. Então nós entendemos o que é a oração. Quando você vai orar ao Senhor, você vai agradecer a Deus pelo seu dia, você vai agradecer a Deus pela sua noite, você vai agradecer a Deus pela cura que você recebeu. Às vezes, talvez você estava enfermo, orou ao Senhor pedindo a cura, né? Pediu para que Deus te curasse e Deus te curou. E quando Deus te cura, você vai agora fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Então a oração é uma conversa com Deus, né? É um diálogo que temos que ter com o nosso Pai, né? Às vezes tem filhos que têm dificuldade de se dialogar com o seu pai. Às vezes tem filhos que têm facilidade de dialogar com o seu pai. E quem vai ter mais intimidade? Aquele que tem mais um diálogo ou aquele que tem menos diálogo? Aquele que tem mais diálogo. Por quê? Porque na medida que aquele filho que tem mais diálogo com o seu pai começa a conversar com o seu pai, ele vai agradecer, ele vai pedir, ele vai, ter um diálogo com Deus ou com o seu pai, e aquilo ali vai trazer um diálogo, e através desse diálogo ele vai ter mais uma comunhão com o seu pai. Assim somos nós. Todo filho, ele tem que ter um diálogo com seu pai. Tem filho que tem dificuldade de se dialogar com seu pai. Então, se ele tem dificuldade, ele também tem menos intimidade. Eu tenho aqui o Emanuel do meu lado, que está aqui me acompanhando. Tá vendo a presença do Emanuel aí comigo?
Esse aqui é o meu filhão. Então, se ele tem um diálogo comigo, se ele como filho, ele tem um diálogo comigo, a gente vai ter mais intimidade através das nossas conversas. Assim também é Deus. É por isso que nós, como servos do Senhor, temos que ter esse diálogo com o Senhor. Temos que ter essa conversa com Deus. E a conversa é através da oração. Por meio da oração, sentimos no coração a resposta pelo nosso espírito, que se comunica com o Espírito de Deus. Emmanuel vai abrir para nós em Romanos, no capítulo 8, e o versículo 16, que nós vamos ver aí essa narrativa, né, por meio da oração. E essa narrativa que, por meio da oração, nós podemos entender quando Deus ele vai nos responder. E diante da resposta de Deus, nós podemos perceber que Deus nos respondeu, porque o Espírito que está em nós vai testificar com o Espírito de Deus através da resposta. Romanos capítulo 8, versículo 16. Emmanuel vai ler aí. Lê para nós aí, Emmanuel. Assim, pois, isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Romanos 8,16, né? Então nós podemos entender aí, meus amados, que por meio da oração, nós sentimos em nosso coração a resposta de que a nossa oração foi respondida por Deus. O Espírito que está em nós vai testificar a resposta do Senhor. Daniel alcançou grandes vitórias em sua vida, porque sempre viveu em oração. Apesar de viver distante de sua pátria, orava 3 vezes ao dia, voltando para Jerusalém, a cidade de Deus. Em Daniel, no capítulo 6, o versículo 10, né? Daniel, no capítulo 6, versículo 10, por isso lançaram na cova dos leões que nada lhe fizeram. Então nós podemos perceber que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Daniel tinha esse propósito de oração ao Senhor. E por Daniel orar 3 vezes ao dia, Daniel passou por várias perseguições. Daniel passou por várias lutas. Mas nós podemos entender que diante de toda essa luta que Daniel enfrentou, Daniel ele tinha uma vida atuante com Deus através da oração. E esse foi o motivo de Daniel ser lançado na cova dos leões. Mas mesmo que Daniel foi lançado na cova dos leões, pela vida que Daniel tinha na oração, Deus o deu livramento. Nós podemos perceber, meus amados, que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. E quando ele orava ao Senhor, a Bíblia diz que ele voltava os seus olhos para Jerusalém. A oração de Daniel era voltada para Jerusalém. E Daniel ele tinha uma intimidade com Deus na oração, que Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas por Daniel ter uma vida atuante na oração, Daniel enfrentou algumas perseguições. O rei Dário amava, mas o rei Dário, por ele amar a Daniel, ele teve que lançar Daniel na cova do leão. Aqui nós podemos entender aqui, ó. Então o rei Dário, seu grande amigo, não dormiu naquela noite por imaginar que Daniel havia sido devorado pelas feras. Porém, ao contrário do que pensava, o jovem profeta de Israel estava bem vivo e glorificava a Deus por ter fechado a boca dos leões. Então Daniel ele passou perseguições. Daniel orava 3 vezes ao dia. Por ele viver essa vida de oração, Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que o rei Dário amava tanto Daniel que o rei Dário não conseguiu dormir, porque Daniel foi lançado na cova dos leões. Ele não consegue dormir, mas Daniel ele tinha tanta intimidade com Deus na oração que a Bíblia diz que pela manhã o rei Dário abriu ali a cova e Daniel estava ali deitado. E os leões que o rei Dário pensava que iria devorar Daniel, a Bíblia diz que os leões serviu de travesseiro para Daniel.
Daniel se inclinava, dormia diante ali daquela cova, diante daquela situação. Por Daniel ter uma vida de oração, Daniel ele dormiu dentro daquela cova. Quem de nós nos dias de hoje pode ser lançado nas covas dos leões e diante dessa dificuldade acabar dormindo? É muito difícil encontrar alguém. Mas Daniel, por ele viver essa vida de oração, Daniel sabia que Deus o iria livrar na cova dos leões. E Deus deu livramento para Daniel. Irmãos, todo homem e mulher de Deus que vive uma vida de oração, Deus sempre vai te dar livramento. As pessoas podem te perseguir, podem te humilhar, podem te caluniar, mas Deus vai te dar livramento. Eu não sei qual é a cova dos leões que te jogaram, não sei qual é a cova dos leões que te lançaram, mas como você é um homem e mulher de Deus que vive uma vida de oração, Deus vai estar contigo nessa cova. O Senhor vai te dar a vitória diante dessa dificuldade que você está enfrentando. Por isso, persevere na oração, continue no propósito de Deus, continue orando e a vitória certa vai chegar na sua vida. Amém? Porém, ao contrário do que pensava, o jovem profeta de Israel estava bem vivo e glorificava a Deus. Muitos pensavam que Daniel iria morrer naquela prova, naquela luta, mas Daniel estava glorificando a Deus. Talvez muitos podem estar pensando que diante desta luta que você está enfrentando, você não vai conseguir se escapar, você não vai conseguir sair dessa luta. Mas no meio dessa luta que você está enfrentando, continue glorificando ao nome do Senhor. Continue honrando o nome do Senhor e a vitória certa vai chegar. Amém? Vamos aqui para o próximo ponto aqui. Ter comunhão com Deus. Nós sabemos que através da oração nós temos comunhão com o Senhor. A Bíblia registra em Gênesis capítulo 5 e o versículo 22 que Enoque, quando estava com 65 anos, passou a andar com Deus, que quem anda com Deus deve ter comunhão com Ele. Faça a sua vida uma caminhada com Deus. Aproxime-se mais do seu Criador. 300 anos depois, Enoque não foi mais visto, pois o Senhor o tomou para si. Emanuel vai ler para nós aqui em Gênesis, no capítulo 5, e o versículo de número 22. Lê para nós aí, Emanuel. Gênesis capítulo 5, versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Os irmãos podem observar que a Bíblia diz, meus amados, que Enoque, ele andou com Deus. Então há uma diferença muito grande nas nossas vidas quando nós andamos com Deus ou quando Deus anda com nós. Há uma diferença muito grande. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Enoque, ele era um homem tão santo, tão justo, que Deus ele tomou para si. Deus tomou Enoque para si. O que eu acho interessante é que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Não era Deus que andava com Enoque, não, irmãos. Era Enoque que andava com Deus. Quando nós andamos com alguém, quem traça a nossa caminhada é aquela pessoa que nós estamos ali acompanhando. Então dá o que entender que quem traçava as metas para a caminhada era o próprio Deus. Era o próprio Deus que traçava a meta de Enoque. Então Enoque, ele andou com Deus. Aí o que eu acho mais interessante é que essa caminhada com Deus aproxima-se mais do seu Criador. Nós podemos observar que quando Enoque andou com Deus, Enoque ele se aproximou mais de Deus. Então, através dessa aproximação, Enoque ficou tão íntimo com Deus que a Bíblia diz que Deus tomou Enoque para si. Então, Deus não permitiu que Enoque permanecesse mais na terra pecaminosa. Aí a Bíblia diz que Deus tomou Enoque para si. Deus arrebatou Enoque para si. Então, aqui nós podemos observar aqui, irmãos, um dos meios de ter comunhão com Deus é a oração.
Por meio dela, você sentirá realmente a presença de Deus em sua vida. Então, um dos meios de ter comunhão com Deus é através da oração. Temos que viver uma vida de oração para ter uma comunhão com Deus. Tem pessoas que querem ter comunhão com Deus, mas não tem como ter comunhão com Deus se nós não vivemos uma vida de oração. É porque é através da oração que nós vamos ter comunhão com o Senhor. Precisamos ter essa comunhão com Deus. E essa comunhão só vai vir através da oração. Porque a oração é uma conversa, nós com Deus. É você com Deus. E através dessa oração vai ter comunhão com o Senhor. Seria impossível aos cristãos, no decorrer da história da igreja, enfrentar os tribunais, as arenas, as fogueiras, os pelotões de fuzilamento, as prisões, a fome, a sede, a perseguição, a incompreensão e tantos outros males, se não fosse a certeza de que não estavam sozinhos. Jesus deixou a promessa que estaria conosco. É impossível nós enfrentarmos tudo isso se não for através da oração. É impossível nós enfrentar perseguições, sede, lutas, aflições, como a igreja primitiva aqui enfrentou tudo isso. Seria impossível, meus irmãos, enfrentar tudo isso se não fosse através da oração. Mas nós entendemos que quando nós vivemos uma vida com Deus em oração, nós temos facilidade de enfrentar tudo isso, todas essas lutas, todas essas aflições, todas essas perseguições. Nós só vamos conseguir enfrentar tudo isso através da oração, através dessa comunhão com Deus. Aí nós vamos enfrentar tudo isso. Orar e submeter-se ao processo de aprendizado. Orar é submeter ao processo de aprendizado. Se você não viver uma vida de oração, você não vai submeter ao processo desse aprendizado. Por quê? Porque esse aprendizado requer essa comunhão entre você com Deus. Os discípulos pediram a Jesus que ele ensinasse a orar. Lucas 11, versículo 1. Nós podemos ver esta narrativa bíblica em Lucas 11, versículo 1, quando os discípulos pedem a Jesus para que ele ensinasse a orar. Por quê? Nós entendemos que os discípulos andavam com Jesus, estavam com Jesus, mas eles não sabiam orar. Então eles pedem para que Jesus o ensinasse eles a orar. Lucas capítulo 1 e o versículo 1, Emanuel vai ler para nós aqui. Lucas capítulo 1, versículo 1. Lê para nós aí, Emanuel. Ajudando-se, entrando muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos. Lucas é o capítulo 1 aí, Emanuel? Não é o capítulo 1, lê direito. Lucas capítulo 1. Lê para nós aí Lucas capítulo 1. Não, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 1. Não, Lucas 11. Aqui, ó, capítulo 11, versículo 1. Lê aí. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou isso, disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Os irmãos entenderam que os discípulos estavam com Jesus e depois chega um dos discípulos de Jesus e fala: Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a orar como João ensinou os seus discípulos. Nós entendemos que até aqui, por enquanto, os discípulos não tinham intimidade na oração. Então esse discípulo chega para Jesus e fala: Senhor, nos ensina a orar. Então nós entendemos, irmãos, que muitas das vezes nós não sabemos orar.
A Bíblia diz que nós não sabemos orar, mas quem ora por nós é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, meus amados, a única pessoa que pode interceder por você é só o Espírito Santo de Deus. A única pessoa que intercede por você é o Espírito Santo do Senhor. Ninguém mais, só o Espírito Santo que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Jesus ensinou princípios que regem a oração de um novo discípulo. Mateus 6, do versículo 9 ao 13, a oração do Pai Nosso nos ensina princípios na vida espiritual de quem deseja mais comunhão com Deus por meio da oração. Com o tempo você encontrará palavras próprias, desejos mais profundos de sua alma, que poderá ser expresso em palavras. Procure desenvolver uma vida de oração e não se detenha apenas em repetir palavras ou orar a palavra do Pai Nosso. Nós podemos entender aqui que Jesus está dizendo que com o tempo nós vamos ter uma vida de oração bem mais melhor na nossa caminhada. Então nós entendemos aqui, procure desenvolver uma vida de oração. O que é desenvolver uma vida de oração? Tem pessoas que falam bem assim, fulano de tal tem uma oratória bonita, ele ora bonito, ele tem palavras bonitas na sua oratória. Irmão, procure desenvolver também a sua oratória com o Senhor. Se a pessoa que está do seu lado ora bonito, você também pode orar bonito. O que vai te ensinar a orar de uma forma bonita? O que vai fazer você ter uma oratória bonita? É vida com oração, é vida com Deus na oração. Tem pessoas que não têm intimidade na oração, outros já têm. Então quem tem intimidade na oração, ele vai ter uma oratória bonita. Ele vai usar palavras bonitas na sua oratória. Por quê? Porque a oração, ela é o quê? Ela é um desenvolvimento. Os discípulos precisavam desenvolver a oração. Então, o que nós entendemos? Procure desenvolver uma vida de oração e não se detenha apenas em repetir palavras. Você já observou que tem pessoas que oram e repetem todos os dias as mesmas palavras? Por quê? Não está desenvolvendo a sua oração. Nós precisamos desenvolver a nossa oração. Precisamos colocar esta vida de oração em prática. Porque na medida que nós colocamos esta vida de oração em prática, você vai ter facilidade de orar. Tem pessoas que têm dificuldade em orar. Outros oram 1 hora, 2 horas, 3 horas de relógio, não vê a hora passar. Outros oram 10 minutos, 5 minutos, e aquilo ali para eles é uma eternidade. Sabe o que é isso, irmão? É falta de intimidade com Deus na oração. Se você não tem intimidade com Deus na oração, você vai sentir dificuldade na hora que você estiver orando. Você vai achar que o tempo está demorando demais. Por quê? Está faltando intimidade com Deus. É igual quando a gente começa a conversar com um colega, a gente vai 1, 2 horas conversando, 3 horas, nós não vê a hora passar. Por quê? Porque nós amamos conversar com aquele amigo que nós temos. E quando a gente junta com esse amigo nosso, colocamos alguns assuntos em dias, e aí o assunto vai vindo outros assuntos, e quando vê, nós tem 3, 4 horas de relógio num bate-papo com aquele amigo nosso. O que é isso? Intimidade que nós temos com aquele colega nosso. Com Deus, irmãos, é do mesmo jeito. Tem pessoas que têm dificuldade de orar, sabe por quê? Porque não está tendo intimidade com Deus. É preciso nós termos uma vida de intimidade com o Senhor. Quando a gente tem essa vida de intimidade com Deus, nós oramos 1, 2, 3 horas de relógio e nós não vemos o tempo passar. Você vai observar, você vai perceber. Se você tem intimidade com Deus na oração, quando você começa a orar e você vê que o tempo está demorando, está faltando intimidade. Não precisa nem você falar para mim. Você vai fazer uma análise entre você mesmo
E você vai perceber que 10 minutos de oração para você é uma eternidade. Sabe o que é que está faltando? Isso? Está faltando intimidade com Deus na oração. Aí é por isso que 10 minutos para você é uma eternidade. Enquanto a partida para outros, 1 hora, 2 horas, 3 horas de relógio, ele nem vê a hora passar. Por quê? Tem intimidade com Deus. O quarto ponto aqui, orar é submeter-se... Não, aqui eu já li, né, Manuel? Manuel está aqui comigo aqui, não dorme não. Com o tempo você encontrará palavras próprias, desejos mais profundos, aqui eu já li, né? Isso é com o tempo, é através de você ter esse tempo com Deus que você vai encontrar palavras profundas, palavras que vai sair de dentro da sua alma. Isso é com o tempo. Não é da noite para o dia também que você vai ter uma oratória bonita, vai orar. Isso é uma questão de tempo. Amém? Esta é a única oração ensinada por Jesus e utilizada pela igreja nos dias atuais como princípios de oração. As rezas elaboradas como oração escrita não vão atingir os objetivos da alma humana. O melhor mesmo é aprender a orar. O que o escritor está dizendo aqui? Se nós observar, a reza, ela repete as palavras. Nada contra quem vive uma vida rezando, nada contra quem tem esse costume de rezar, nada contra, nada. Mas é muito bom você aprender a orar, porque quando você ora, você vai trazer de dentro de você algo profundo, vindo do Espírito Santo, e vai ser um diálogo entre você e Deus. Então a oração, ela não repete as palavras. Só que a reza, ela vai repetir as palavras. Você vai trazer repetições de palavras, né? E através de você repetir essas palavras, você não vai conseguir atingir o interior de Deus. Você só vai conseguir atingir o interior de Deus através da oração. Por quê? Porque a oração vai fluir de dentro de você. E na medida que essa oração flui de dentro de você, vinda do Espírito Santo, você vai usar as palavras que de fato devem ser usadas. Amém? Como orar? Às vezes tem pessoas que perguntam para mim assim, como que eu posso orar? Será que se eu orar deitado, eu vou estar orando de forma errada? Não. Será que se eu orar em pé, vai ser também de forma errada? Não. Será que se eu orar de joelho, vai ser de forma errada? É claro que não. O propósito não está na posição que você está. O propósito está no seu coração. De que maneira que você está entregando o seu propósito de oração para Deus? O propósito não está na posição, é o coração. Nós podemos observar aqui, como orar de joelhos. Em Efésios, no capítulo 3, o versículo 14, nós podemos observar aí um homem que está orando de joelho. E esse propósito que ele coloca no seu coração de orar de joelho, é porque ele iria entregar alguém para Deus e ele estaria entregando através da oração. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele... Achou aí, Manuel? Efésios capítulo 3, versículo 14, enquanto você procura aí, eu vou ler aqui rapidinho. Certo pastor enfrentava grande luta em sua igreja e não sabia como vencê-lo. Encontrava-se em certa ocasião numa praça e pediu a um engraxante que ele limpasse o sapato. O jovem de imediato ajoelhou-se e iniciou seu ofício. O pastor, com pena dele, perguntou-lhe por que ele não se assentava no caixote. Isso aqui é uma história, presta bem atenção que você vai entender. O que o rapaz respondeu, de joelho é melhor. O pastor intimamente começou a chorar e agradecer a Deus pela mensagem recebida na pessoa do jovem engraxante. Colocou a igreja em oração de joelho e logo alcançou a vitória, que tanto ansiava. Compôs inclusive o hino De Joelho é Melhor. Cantando em diversas denominações evangélicas, muitos consideravam esta
a melhor maneira de conversar com Deus, pois é uma demonstração de submissão, reverência e humildade. Este jovem chegou para esse pastor e foi engraxar o seu sapato. Quando ele começou a engraxar, aí o pastor falou bem assim, por que você não se assenta ao caixote? Aí ele chegou e falou bem assim, não, de joelho é melhor. Então ele entendeu que de joelho era melhor. Em Efésios, no capítulo 3:14, que Emanuel está procurando aí, Efésios 3:14, lê para nós aí, Emanuel, rapidinho. Efésios 3:14, lê rápido aí. Vai. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina por levar. Aqui, pai, ó. Efésios 3:14. Por causa disto me ponho de joelhos. Isso. Perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Isso. É isso aqui, né? Efésios 3:14. Então, Emanuel leu aqui para nós, meus amados irmãos, Efésios 3:14. Quando Paulo ele fala assim, ó, por esta causa eu me coloco de joelho perante o Senhor. Que causa era essa? Ele estava se colocando de joelho, orando, apresentando os gentios nas mãos do Senhor, para que Deus pudesse salvar também os gentios. Então ele fala, por esta causa eu me coloco de joelho. Então, irmãos, não é pecado também se colocar, orar de joelho. De pé. Este texto refere-se a Josafá, rei de Judá, que em pé, diante do povo, orou a Deus e recebeu a resposta imediatamente. Então nós podemos entender que Josafá, ele se coloca de pé e ora ao Senhor. Então nós podemos entender que de pé, orar de pé, Deus também ouve as nossas orações. Orar de joelho, Deus também ouve as nossas orações. Orar deitado, Deus também ouve as nossas orações. Segundo as Reis, capítulo 20, versículo 2 e 3. Eu não vou pedir para o Emanuel ler, porque já estamos com 42 minutos já. E senão essa aula vai ficar muito grande, porque a oração, ela tem imensos versículos aqui para nós podermos estar falando. E eu não tenho tempo suficiente para poder estar falando, senão essa aula ficaria muito comprida. E eu creio que nós não temos tempo suficiente para isso. Mas nós podemos perceber, irmãos, que orar de joelho é uma maneira correta, orar de pé é uma maneira correta, orar deitado é uma maneira correta. E onde que nós podemos orar? Nós podemos orar no templo, nós podemos orar em particular. No templo, está lá em Mateus 21, versículo 13, quando os discípulos estavam orando no templo. Em particular, Mateus 6, versículo 6, quando Jesus fala, entra para o teu quarto, fecha a porta sobre ti e ora ao teu pai que está em secreto. Então essa é uma oração em particular. Outro também, em família, no caso, num culto doméstico. Nós podemos orar também em família, no culto doméstico, que está lá em Atos 12, versículo 12. Quando a igreja estava ali reunida, eles oravam ao Senhor em família, né? A igreja em Jerusalém enfrentava uma das maiores lutas em sua história. Herodes, rei dos judeus, prendeu 2 de seus principais líderes, no caso Tiago e Pedro. E aí a Bíblia diz que a igreja se reuniu e começou a orar em prova da vida de Pedro. E aí Deus deu vitória e respondeu à oração da igreja. Então, orar em família. Quando orar, né? Primeiro, quando orar? Ao deitar-se. Por que você deve orar ao deitar? Porque quando você for deitar, você vai orar a Deus, agradecendo a Deus pelo seu dia, pelo dia que foi maravilhoso. Então, quando orar? Quando você for deitar, você pode orar. Outro também, quando você levantar, você pode orar também, agradecendo a Deus pela noite que você passou. Então você pode orar ao ir deitar, agradecendo a Deus pelo dia, e você pode orar também ao levantar, agradecendo a Deus pela noite que você passou.
Meus amados irmãos, nós temos aqui também vitórias pela oração. Vitórias pela oração. Nós entendemos que quando nós vivemos uma vida de oração, é impossível nós contarmos derrota. Todo cristão que vive uma vida de oração, ele não vai contar derrota, ele vai contar vitórias. Então aqui nós podemos entender que vitórias pela oração. Quando que nós vamos contar a nossa vitória pela oração? Às vezes nós enfrentamos luta, provas, humilhações, sofrimento, tentações. O inimigo está aí a todo momento para se levantar contra nossas vidas, com tentações, com bandejas, para poder tirar o nosso foco da presença do Senhor. Nós podemos observar que Jesus ele enfrentou tentações. A Bíblia diz que Jesus ele orou 40 dias e 40 noites. Ele orou ao Senhor. E quando ele orou ao Senhor, ele enfrentou tentações. Satanás se levantou contra a sua vida, mas ele venceu a Satanás por intermédio da oração. Jesus ele era um homem que ele vivia a todo momento em oração. Se não fosse as orações que Jesus vivia, Satanás a todo momento ali tentando lhe perseguir, Jesus sempre mostrando para nós, para a igreja, que para vencer as lutas que o inimigo nos afronta, é por intermédio da oração. Jesus venceu a Satanás por intermédio da oração e também por intermédio da palavra de Deus. Nós podemos ver aqui, Jesus só venceu as muitas tentações que enfrentou porque sempre viveu em oração. Então Jesus venceu as tentações, as lutas, as aflições que ele venceu, que ele enfrentava, ele sempre venceu porque ele sempre vivia em oração. Meus irmãos, você quer vencer as lutas, quer vencer as tentações? Viva em oração. Se você viver uma vida de oração, você vai vencer as lutas, você vai vencer as tentações. O diabo está a todo momento nos acusando, nos afrontando, mas se nós viver uma vida de oração, Satanás não vai conseguir nos vencer. Jesus venceu a Satanás porque ele vivia uma vida de oração. O diabo não lhe dava trégua, tentava o Filho de Deus noite e dia, mas foi derrotado pela comunhão de Cristo com o Pai Celestial. Ele foi derrotado pela comunhão que Cristo tinha com Deus, ele foi derrotado. É por isso que nós, como igreja, precisamos ter uma comunhão com o Pai para que Satanás possa ser derrotado. Nunca que Satanás possa vencer uma igreja que vive em oração. É por isso que nós, como igreja, precisamos viver em oração para vencer as lutas que Satanás tenta nos acusar a todo momento. Irmãos, até no Calvário, Satanás ele tentou convencer Jesus a descer da cruz, mas não conseguiu por causa do efeito da oração. A orientação de Deus é que estejamos vigilantes para não cairmos em tentação. Jesus estava a todo momento vigilante. É por isso que Jesus não caía em tentação. A todo momento, Jesus estava vencendo Satanás por intermédio da oração. Precisamos viver uma vida de oração para enfrentar também as enfermidades, Doenças incuráveis são repreendidas pelo poder da oração. O apóstolo Pedro e João foram ao templo em Jerusalém para orar. Atos 3, do 1 ao 6. Milagres aconteceram quando temos um propósito definido na oração. Nós podemos perceber que quando eles foram para o cenáculo, eles estavam ali, O apóstolo Pedro e João foram ao templo em Jerusalém, e aí aconteceu um milagre sobrenatural nesse dia. Por quê? Porque eles estavam em oração. É preciso estarmos em oração para vivermos uma vida digna com o Senhor e vencer as enfermidades. Doenças incuráveis. Pelo poder do nome do Senhor, através da oração que nós cremos, as enfermidades têm que ser extirpadas. E nós vencemos as enfermidades pelo poder da oração.
Através da oração também nós vencemos as dificuldades. Quantos de nós enfrentamos dificuldades? Mas quando nós estamos em oração, nós vencemos as dificuldades. Amém? Vamos permanecer na oração. Vamos finalizar aqui, meus amados. Nós temos aqui ainda bastante coisas para falar, mas o tempo não é suficiente. Senão essa aula já está muito grande, né? 50 minutos já de palavra de Deus. Mas é muito bom nós falarmos da palavra do Senhor. Nós precisamos ter esse hábito de orar. Precisamos ter esse hábito de oração. Precisamos ter esse particular com Deus na oração. Orar é um hábito que se adquire gradativamente. Todos os que se prontificam a orar ao Senhor tiveram no início a contrariedade da carne, mas a mortificaram e disciplinaram-nos o tal ponto de que ficavam horas e horas de joelho, sem perceber o tempo passar. É como eu expliquei para vocês. Quando a gente tem esse hábito de orar, nós ficamos horas e horas de joelho e não vemos o tempo passar. Amém? Tornaram-se grandes pregadores, ganhadores, milhares de almas para Cristo. Venceram as tentações e provações e agora aguardam no paraíso momentos que receberam o novo corpo para viver eternamente com Cristo. Então nós podemos perceber, meus irmãos, que quando a gente tem uma vida de oração, nós também temos facilidade de ganhar almas para o reino de Deus através da nossa vida de oração. É por isso que é preciso nós estarmos em oração. Vamos viver em oração. Vamos ter esse hábito de orar. Vamos ter essa comunhão com Deus através da oração. Meus amados, você que ficou comigo aí até o final desta aula, eu quero deixar 3 perguntas para você, perguntas baseadas na aula de hoje. 3 perguntas simples, fácil. Eu quero que você deixe aí nos comentários a resposta da pergunta. Amém? Você que vai estar assistindo esse vídeo, assistindo essa aula, compartilhe com seus colegas, deixe seus comentários se você gostou, se você não gostou, se você aprendeu, se você também não aprendeu. Deixe aí as suas dúvidas, as suas curiosidades. Deixe aí seus comentários. Você que vai assistir essa aula, se você gostar também, deixe seu like. Isso nos ajuda muito a nós continuarmos aí com este propósito. Amém? Primeira pergunta. Qual foi o pedido feito pelos discípulos de Jesus em Lucas 11, versículo 1? Primeira pergunta. Qual foi o pedido feito pelo discípulo de Jesus em Lucas 11, versículo 1? Deixa aí a sua resposta. A segunda pergunta. Cite 2 posições em que podemos orar. Você vai citar aí nos comentários 2 posições em que nós podemos orar. Amém? E a terceira pergunta. Cite 2 horários do dia próprio para a oração. Cite 2 horários do dia próprio para a oração. A quarta pergunta. Cite 3 locais ou momentos importantes em que devemos orar. Você vai deixar aí as respostas dessas 4 perguntas e eu quero saber se você aprendeu bastante sobre esta aula de hoje. Amém? Essa aula maravilhosa, a aula de número 6, com o tema Conhecendo o Valor da Oração. Amém? Que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando. Fique na paz do Senhor. Que Deus possa continuar derramando a graça dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. E desde já, eu quero estar agradecendo a Deus por essa rica e poderosa oportunidade. Amém? Fique na paz do Senhor, meu amado.